Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Hoje, dia 30 de novembro de 2025, NEP Alcione inicia mais um estudo. Hoje, estudo de Maria, onde a gente vai ver o encontro, um dos encontros mais lindos da Escritura, o encontro do anjo, do arcanjo Gabriel com Maria. Então, para iniciar o nosso estudo, eu convido a Vera, que vai fazer uma leitura de harmonização, e em seguida a nossa querida irmã Sueli, que vai fazer a nossa prece. Gratidão a todos que estão aqui e a todos que irão assistir a esse estudo em outro momento. Lendo Fonte Viva, aleatoriamente, abri no capítulo 74, Quando há luz. A passagem da segunda carta aos Coríntios de Paulo está no 5,14 e diz: O amor do Cristo nos constrange. E aí Emmanuel comenta: Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha itinerante. Inteiramente, desculpa. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o espírito, categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que apresentava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a seguir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, em que os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. Própria vida física afigura-se-lhe um madeireiro, em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo, a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante do bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue a estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo do aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo, verdastou a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadapto e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes aqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Bom,
Sueli, Boa noite a todos. Que nós possamos serenar os nossos corações, que possamos estar de mentes abertas para o estudo dessa noite, que nós possamos receber essa luz, essa paz, que nos faz tão bem, e que esse estudo possa repercutir não só aqui nesse NEP, mas como no nosso dia a dia, que nós possamos aprender mais. Amém. Graças a Deus. É, então, hoje não tem slides, meus queridos. Estou voltando às antigas, que teve. Nunca gostei de fazer muitos slides, né? Então, eu falei, hoje eu vou sem slide. O estudo de Gabriel, né? Ele. Gabriel, ele vem como esse mensageiro da promessa. Ele ele teve esse encontro com Zacarias, que a gente viu no último estudo de Maria, no Templo de Jerusalém, e foi um marco de uma magnitude única, né? Não foi apenas um episódio biográfico, mas foi. Ele rompeu aquele silêncio de 400 anos, aquele silêncio profético que inaugurou a preparação do Cristo, essa chegada do Cristo, né? Então, depois de séculos sem um profeta, sem profecias, sem revelações, chegou Gabriel, a voz do céu, a voz de Deus volta a falar. E quem traz essa voz de Deus é Gabriel. Ele vem como essa mensagem, como esse mensageiro da promessa, como esse espírito que serve de elo entre o pensamento de Deus e a palavra humana. A vésperas dessa era comum, a gente ouve os ecos celestiais novamente a vibrar na história. E a aparição de Gabriel, ele vem reacender a esperança e vem reabrir novamente a comunicação entre os planos e marca o início de uma era comum, como nós vimos no estudo anterior, né? Quando o Verbo se aproxima da carne e a eternidade toda ela volta a sussurrar aos corações dos homens. E quando a gente diz, né, que o Verbo se aproxima da carne, essa eternidade e a eternidade volta a sussurrar, esse verbo é a palavra de Deus, é a promessa, essa profecia que vinha trazendo Cristo. E a carne somos nós, os humanos, é o corpo, é a limitação. E essa eternidade é Deus falando que, que visita, que se aproxima. Então, esse encontro com Zacarias, que era o sacerdote da fé, né? Ele traz esse coração adormecido, esse cenário todo que a gente encontra, Gabriel, depois desses 400 anos de silêncio,
depois de depois desse longo silêncio de 400 anos, que essa profecia é registrada em que a fé judaica, depois desse todo esse peso do domínio romano, eh, tendia a se recolher entre vários rituais, formalismos, que a gente conhece nos períodos, né, como períodos intertestamentário, e é esse período de 400 anos que a gente já viu que corresponde entre Malaquias e João Batista. E entre esse período não houve nenhum profeta, não houve nenhuma revelação, e é nesse período que Gabriel ele reaparece no templo para Zacarias, ele reaparece com a voz de Deus, né? E nesse encontro com Zacarias, que era tão grandioso, a gente vê essa interrupção desse silêncio. Então, Gabriel ele inaugura essa longa, essa quebra dessa longa noite silenciosa que muitos estudiosos a têm, né? E com Daniel, a gente já viu nos estudos anteriores também que a primeira aparição de Gabriel é nas profecias de Daniel, quando ele vem interpretar algumas visões dele, de Daniel, algumas visões que ele tem, e ele vem inaugurar esse início profético, né? Então, com Zacarias, ele vem romper esse silêncio profético, e com a Maria, ele vem trazer esse anúncio do Verbo se fazendo carne. E Gabriel, ele é esse princípio ativo de Deus, ele é essa força que fecunda, essa luz que inicia, é esse impulso que vem transformar. E Maria, por outro lado, que a gente vai ver mais em Lucas, né? Maria é esse princípio receptivo, é esse solo puro, fecundo, que esse solo universal que acolhe a palavra e que a palavra converte em vida, né? Então, quando a gente reflete em Gabriel, quando a gente reflete Gabriel, é importante a gente lembrar que Deus sempre vem falar, o céu sempre vem tocar a terra. E a gente vai olhar agora, né, vai tentar um pouco lembrar de Gabriel como esse anjo, com essa importante missão que a gente já viu tão bem, né, que ele carrega. A gente não fala de Gabriel como um anjo qualquer. A gente fala de Gabriel como esse mensageiro que carrega uma promessa, a promessa que ele vem anunciar os passos mais decisivos da história da salvação. É Gabriel quem vem trazer. Gabriel é um espírito de altíssima hierarquia. A gente já viu isso. É uma consciência tão iluminosa, Gabriel, tão pura, tão integrada à vontade de Deus, que ele pôde preparar os caminhos do Cristo sem turvar, sem mácula. Nem por um instante ele tornou turva aquela revelação. Em cada palavra que Gabriel pronuncia, em cada gesto que ele vem realizar, em cada vibração dele, a gente vê a presença de Deus pulsando
em Gabriel. E aonde ele se faz presente, os corações são dispersos e abre caminho, né? Então a gente vê Gabriel exatamente como esse mediador entre o céu e a terra. E a gente já viu também a questão dos anjos, né? Que eles vêm estabelecer essa ponte entre o mundo invisível, o mundo dos humanos, e ele vem conduzir o pensamento de Deus numa linha tão tênue que até que a inteligência e o coração de nós humanos elas se fundem. E assim é Gabriel, né? Esse ser que não apenas transmite essa mensagem, mas ele vem inaugurar todo esse movimento espiritual ele, onde ele vem trazer essa boa nova, onde ele vem trazer e o mundo parece que a partir dele vem florescer, né? Então, quando Gabriel aparece no templo de Zacarias e depois ele vai aparecer na casa humilde de Maria, ele oferece mais do que um episódio das Escrituras, né? Mais do que um capítulo das Escrituras. Ele oferece para a gente é um modelo de diálogo, de comunicação entre o mundo invisível e o mundo dos humanos. É um diálogo, claro, entre Maria, entre Gabriel. Então, é um exemplo claro de comunicação. É o registro de uma comunicação, né? E é o espelho de como a inspiração divina, de como Deus toca diretamente a vida humana. Então, quando a gente começa a olhar para Gabriel, quando a gente começa a, a ver que ele é alguém que fala através de Deus, que traduz Deus, e a gente percebe que ele é esse espírito puro. A gente vê muitas pessoas que creem nele como uma devoção, né? Então, hoje, o nosso foco, a gente vem caminhando num estudo que a gente olha para Daniel, né, como essa força na história. Então, a gente vê ele numa linguagem simbólica e profundamente real também. Então, a gente vê em Gabriel essa força criadora, esse impulso que vem anteceder essa forma. E, e a gente já viu, né? Kardec, em A Gênese, ele vem afirmar que toda essa revelação que também o Gabriel traz é uma cooperação, né? Entre o céu e a terra. A Anunciação, que é o episódio que muitos estudiosos a chamam assim, né? Quando o Gabriel conversa com Maria, é tido essa cena, é chamada de Anunciação, que é quando a voz de Deus desce, né? E tem esse diálogo, é uma cooperação clara entre o céu e a terra. Desculpa. Então, esse vai ser, desculpa, o nosso estudo de hoje. Então, antes da gente entrar na casa humilde de Maria,
em Nazaré, nessa casa humilde de Nazaré, e é preciso a gente reconhecer quem é aquele que bate na porta, né? Então, a gente já viu nos estudos anteriores que Gabriel não é a primeira vez que ele surge no Evangelho. Ele vem lá de longe, ele vem vindo das páginas mais antigas, ele vem lá de Daniel, ele ajudou Daniel a interpretar visões com carneiros, com bodes, está nos estudos anteriores, mas para muitos estudiosos, essa, a anunciação, é a primeira profecia mecânica não, desculpa, messiânica feita por Gabriel. Então, para alguns estudiosos, para muitos estudiosos, e outros consideram a visão de Daniel, a, quando ele interpreta os sonhos, quando ele ajuda Daniel a interpretar os sonhos, como aquela sendo a primeira anunciação. E então, Gabriel, quando ele fala, quando ele está lá no templo, ao lado de Zacarias, ele, ele aparece ao lado de Zacarias, à direita do altar, e Zacarias lhe fala, né? E apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Então ali se coloca Gabriel, Gabriel ele se posta e anuncia aquele que seria o precursor, João, a voz que iria preparar o caminho. Então o anjo Gabriel, ele vem falar das visões, ele vem anunciar a, a vinda de João Batista, mas quando ele está com Zacarias, quando ele está com Isabel, apesar daquela dúvida momentânea, Zacarias a gente viu, a gente está passando um pouco pelo estudo anterior, né? Porque teve gente que não acompanhou, então Zacarias ele teve a dúvida momentânea, né, porque ele já era de idade, Isabel era de idade. Então a gente vê essa, a gente sente e a gente vê a vibração, né? E André Luiz, ele traz também que o espírito ele reencarna em ambientes afins. Então, Zacarias e Isabel, mesmo estando em dúvidas, o lar de Isabel, ele era puro, ele era espiritualmente receptivo. Era um lar que se fazia templo também. E desse modo, a casa de Maria em Nazaré também era um solo límpido, era um coração preparado, era uma jovem inteiramente entregue à vontade de Deus. E Gabriel, ele vem anunciar esses dois nascimentos, de João Batista e de Jesus. E com Zacarias, né, Gabriel, ele vem despertar o que estava adormecido, aqueles 400 anos de silêncio. Mas com Maria é a fecundidade, é o nascimento, né? E, e, e do ponto de vista de Nazaré, do ponto de vista arqueológico, tudo, né? Nazaré era um povoado muito minúsculo, com cerca de 150 a 400 habitantes. E ela era perdida na Galileia. E ela ela não aparecia em nenhum texto antigo
do Primeiro Testamento. Nazaré não aparecia nos textos rabínicos antigos e nem estudiosos antigos citavam Nazaré. Então, era um povoado agrícola, um povoado pobre, um povoado distante daqueles centros do poder. E, no entanto, foi ali, naquele local, que Deus encontrou o coração mais puro, o coração mais disponível, né? E as casas da Galileia, elas eram pequenas, elas eram com paredes de pedra, com paredes de barro, geralmente eram um único cômodo, chão batido, quase sem móveis, e é dentro desse ambiente que surge a Anunciação, que surge essa cena da Anunciação. E Maria, ela vivia provavelmente com a sua família, ela não vivia sozinha, ela tinha o seu espaço de oração. E a Maria, historicamente, ela teria entre 12 e 16 anos. Conforme os costumes judaicos da Palestina do primeiro século, as jovens elas eram prometidas em casamento logo após aí atingirem a puberdade, frequentemente entre 12 e 14 anos. Quando a gente for ver o estudo de Lucas, versículo a versículo, a gente vai ver um pouco a questão do casamento e do pré-casamento na questão judaica. Então, essa tradição cristã primitiva, a gente encontra registros no Proto-Evangelho de Tiago também, que é um texto apócrifo do século II, né? E sugere-se nos textos apócrifos que Maria tinha aproximadamente entre 14 a 16 anos, quando ela recebeu a visita de Gabriel. Então, embora não seja um texto canônico, ele vem trazer essa reflexão ao nosso imaginário, né? Essa memória cultural, né? Essa memória comunitária, esse contexto para a gente, né? Então, é a partir desse cenário, dessa comunidade pequena, de 150 a 400 habitantes, numa comunidade pobre, em que Gabriel vai visitar Maria em Nazaré para anunciar a vinda do Cristo. Esse episódio, ele é narrado por Lucas e ele se tornou-se ao longo de séculos e séculos um objeto de contemplação, de arte, de oração e de profundas reflexões. Entre eles, a gente já viu no estudo de Maria, que a gente fez no começo do ano, aquela freira, a Ana Catarina Emmerich, que até tem um livro no nosso Drive, que eu preciso passar agora, que eu estava no grupo de Maria, com muitas fotos, né? E essa freira, ela é uma freira que ela teve várias visões relacionadas a Maria. E são essa beata, né? E são visões que são reconhecidas por muitos cientistas e que também ajudam a povoar o nosso imaginário, né? Então, ela afirma, Ana Catarina, ela, em 25 de março de 1821, ela afirma ter contemplado tanto o ambiente físico quanto todo esse mistério espiritual do encontro entre Maria e entre o anjo Gabriel.
E ela descreve a casa de Maria, está no livro. Ela descreve a casa como tendo um pequeno pátio, um cômodo central, uma câmara íntima, móveis muito simples e um ambiente de grande pureza. E Maria, segundo Ana Caterina, estava acompanhada de Ana, sua mãe, duas jovens de sua convivência no templo, e também de uma parente viúva que a ajudava com o lar. O quarto da Virgem, o quarto da Ana, desculpa, o quarto de Maria, né? Eram paredes cobertas por tecidos simples e ornamentados, vigas de madeira com desenhos de estrelas, uma pequena mesa dobrável com manta azul, uma lamparina pendente e um rolo de pergaminho colocado sobre a mesa. E Maria veste uma túnica branca de lã, um cinto simples e um véu branco amarelado. E é o local onde a Maria faz uma oração, né? E ela se ajoelha diante da pequena mesa e, segundo Emerich, Maria suplica, né, pela vinda do Messias, pela redenção de Israel e humildemente pela graça de participar de alguma forma da missão esperada. E de repente é nesse momento que Gabriel aparece e diz que a luz de Gabriel é tão intensa que desce do teto do quarto em uma linha oblíqua. A luz é tão intensa que Merit diz ter sido empurrada para trás por seu brilho. E dessa luz toma forma um jovem esplendoroso, branco e dourado. É Gabriel. E ela vê seus movimentos suaves, seus cabelos brilhantes e as palavras saindo de sua boca, e Maria não se assusta. E aí ela tem a descrição do encontro, né? É, e essa descrição da Ana Caterina Emmerich, que muitos estudiosos e essa beata, ela descreveu a casa, ela teve várias visões, né? Mostra, assim, esse encontro como se fosse um encontro real, né? E uma mediunidade, né? E então, como que seria? Então, vamos, independente de acreditarmos ou não, né? Vamos pensar em Maria. Como teria sido o olhar dela? Porque o nosso foco hoje do estudo ainda é Gabriel, né? Gabriel no encontro dele com Maria. Como teria sido o olhar de Maria quando ela olhou para Gabriel? Quando ele chegou no quarto dela, né, de Maria, ela ficou perturbada com as palavras e ela ponderou toda aquela saudação. E a gente vê, né, que Maria, uma jovem em oração, recolhida, silenciosa, e de repente vem essa aparente luz, essa aparente repentina de uma luz, de alguém que não entrou pela janela, que não entrou pela porta, naturalmente ia despertar um espanto, uma surpresa, um pequeno sobressalto, né? E Maria é descrita, né, em vários livros, Humberto de Campos e Emmanuel, tantos outros, como um olhar humilde, que um olhar que não era defensivo, mas era um olhar reverente, né? E ela
pergunta a Gabriel, né? Por que a mim? Que significa, né? O que que é essa saudação, né? O que que Deus deseja de mim, né? Então, era um olhar puro, um olhar inocente, límpido, recolhido, um olhar cheio de simplicidade. E, e Gabriel, novamente, ele diz, né? O não temas, que ele também disse outrora a Zacarias. Se a gente for olhar para a presença do de um anjo, o próprio Lucas, ele diz em capítulo 1, versículo 29, que ela ficou perturbada com as palavras e ponderada que saudação seria aquela, né? Então, é, por que, né? Até os pastores do Natal, né? Que a gente está entrando nessa época do Natal, eles se sentiram assustados ao ver o anjo. Maria também olhou com essa sensação, né? E os pastores, quando eles viram o anjo, está lá também em Lucas capítulo 2, o Daniel, quando ele viu Gabriel, é registrado que ele caiu como um morto na presença de Gabriel. E Zacarias ficou aterrorizado, ele até perdeu a voz, né? Então, é natural que Maria também tivesse esse sobressalto instintivo. E aí ele vem novamente o não temas, né? É mais do que um consolo, ele vem preparar a alma da Maria para essa missão que ia exigir dela totalmente essa abertura total dela, toda. Então, quando ele diz para ela não temas, é aquele momento em que o medo da Maria paralisa e ela precisava de serenidade para compreender o que estava acontecendo e responder, né? É, responder, eis-me aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo em silêncio? No Maúde, deixa eu ver o que que ele colocou aqui. O sim de Maria trouxe a esperança para o mundo. Seu sim transformou a morte em vida, a dor em alegria, a desesperança em esperança. Seu sim tornou possível transformar o que parecia triste e humilhante em prova suprema de amor. Transformou a cruz, que antes era sinal de esperança, humilhação e morte, em fonte de vida. O sim de Maria mostrou-nos Jesus, mostrou-nos o rosto da misericórdia, o ser humano tão divino, o ser divino tão humano. Que lindo, Maúde. É isso mesmo. O sim de Maria. O sim de Maria diante da luz, né? Porque vocês imaginam como seria repleto de luz o corpo de Gabriel.
Anjos, né? Nas escrituras e na tradição judaica, anjos são descritos como incandescentes. Então, como seres de fogo, como cheios de glória, vestido de resplendor. E a gente também viu, né, nos estudos anteriores que Gabriel, ele tinha uma feição, ele possui um nome de orientação masculina, né, mas ele é descrito e como com feições femininas, e nas imagens que a gente vê retratadas de Gabriel também sempre tem um semblante mais feminino. E então, nenhum texto descreve Gabriel com traços rígidos humanos, e nem anjos, né? Lucas, ele vem descrever Gabriel de pé junto ao lado do altar do incenso, mas não diz como ele entrou, ele simplesmente apareceu. Ele simplesmente apareceu. É, então, o tomar de assalto, né? O tomar de medo, né? Então, por isso que ele sempre fala, não temas. Ana Emmerich, ela descreve como um jovem de beleza indescritível, com uma luz branca e dourada, com cabelos luminosos, vestes radiantes, com falas saindo como letras de luz. Essa é a descrição de Ana Emmerich da cena da Anunciação. Então, esse brilho não é um efeito simbólico, né? É a maneira como realidades espirituais se tornam visíveis aos nossos olhos, né? Então, a Gabriel aparece como um ser revestido de luz, e Maria o vê com sobriedade, o vê com pureza, o vê com espanto, humilde. Não por curiosidade, não é por curiosidade, não é por medo, por assombrada, mas é por reverência. É em reverência que ela o vê, que ela o questiona. Esse diálogo todo, né? O diálogo, essas partes minuciosas, né? A gente vai ver quando a gente entrar em Lucas. E então esse olhar da Maria para o anjo Gabriel, né? Um olhar humilde, um olhar puro, perplexo, acolhedor. Não é medo, não é um medo que paralisa, mas é um espanto reverente. É, E o não temas, como a gente também já conversou um pouco, é até necessário, né? Porque esse extraordinário, esse fantástico, esse fabuloso que um ser angelical causa, não é para causar temor, mas é para causar reverência, né? Então, esse consolo humano, essa abertura que ele está trazendo para ela, para essa graça, né? E, e esse tema, não temas, né? Do, do Gabriel, é uma das, acho que é uma das frases, das palavras mais decisivas de toda a história, né? Da salvação.
em uma única frase, né, tão curta, não temas, Deus consola, Deus ensina, Deus prepara e Deus inaugura o caminho que vai levar todo o ministério de Jesus. Não temas. É, imaginem Deus falando com a gente isso, né? Que a gente possa sempre ouvir esse não temas, porque é consolo, é ensino, é como se fosse um preparo nosso. E Gabriel, ele aparece nesse quarto simples de Nazaré, com todo esse esplendor de luz celestial. E Maria, essa jovem judia, uma adolescente, né? Mulher forte, recolhida em oração, ela se perturba, né? Porque ela está em oração e, de repente, uma força, uma luz, um ser angelical, um espírito de altíssima envergadura, e nós encontramos o registro de um diálogo entre o céu e a terra nas Escrituras. O diálogo entre dois planos nas Escrituras. E com quem? Com Maria e com Gabriel. Vera, minha querida. Eu só estava pensando aqui, nós, né? Não sei vocês, mas eu acho que nós todos lá, se a gente for olhar nas obras de Kardec, a gente vai entender nós, pelo nosso nível evolutivo, se temos uma vidência, se temos a mediunidade ativa, a gente percebe irmãozinhos basicamente no nosso mesmo nível, né? Irmãos estropiados, sofredores, com raiva, com isso, com aquilo. Né? E lá eu estudando as obras de Kardec, a gente aprende que é uma questão de sintonia, né? E aí Maria enxerga, se materializa na frente dela um Gabriel, que ela percebe. Então isso atesta também o nível evolutivo de Maria, né? Porque pode estar um Gabriel aqui do meu lado que eu não vou enxergar. Eu, por mais mediunidade que se tenha, não vamos. O Divaldo já estava um pouco mais encaminhado, percebia Joana, percebia Emmanuel, não? Mas também eu creio que ele não perceberia um Gabriel. E nós só enxergamos a turminha assim, né, do nosso time, do nosso grupo. Então, e essa que tu estava comentando, né, que teve um silêncio dessas falas de Deus de 400 anos, e depois Gabriel começou e a coisa foi. Até hoje, nós temos, é uma coisa que eu acho fantástica, nós temos uma literatura maravilhosa, trazida pelas vias da mediunidade. Estão sempre, é Deus sempre falando conosco, por via de mensageiros. Então, é bem interessante quando a gente junta essas pontinhas, né? E ainda hoje a gente
com certeza ainda não consegue enxergar um Gabriel que apareça, pode estar aqui do nosso lado, mas ainda não vamos conseguir perceber. Mas estamos a caminho, está melhorando a coisa. Ponto. E mesmo que a gente enxergue, não um Gabriel, que é um de uma alta envergadura, alta hierarquia, mais alta em hierarquia, arcanjo, né? Então, vamos baixar um pouco a régua. Um espírito superior. Maria questionou com toda a envergadura também de Maria. Então, diante do anúncio sublime, Maria, ela não duvida, ela se admira. Então, a pergunta de Maria não é resistência, mas é essa perplexidade reverente. Então, Maria, ela jamais suspeitou possuir em si esse grandioso ou extraordinário. Porque se a gente, eu não sei se eu posso estar errada também, mas se a gente começa a achar que a gente pode estar enxergando espíritos vultuosos, né? O nosso ego, Maria era pura. Maria era tão verdadeira, ela era tão profundamente enraizada que mesmo diante da visita do arcanjo, a simples ideia dela ser escolhida para ser a mãe do Messias não conseguia penetrar aquele silêncio e aquela simplicidade do seu coração. Para Maria, tudo era graça, nada era mérito. Agora, e se fosse para a gente? Então, ela não se via elevada, ela nem se julgava digna. Maria não se julgou digna. Ela nem imaginava grandeza alguma. O coração de Maria era tão despojado de si, tão entregue a Deus, que aquela notícia divina parecia grande demais para caber naquela pequena sala, naquela pequena casa de Nazaré. E, sobretudo, grande demais para caber dentro dela mesma. E é justamente nessa humildade perfeita que ela que nunca se atribuiu importância, que nunca buscou honras, que nunca pensou ser instrumento de algo tão sublime que a tornou o vaso escolhido, o santuário preparado, a mãe do Cristo. E Maria pergunta, né, faz o questionamento, como se fará isso se eu não conheço outro homem? Se eu não conheço o homem? Então, no seu íntimo, Maria, ela guarda esse propósito de pureza, essa profundidade da sua entrega a Deus. Então, essa pergunta dela, ela queria compreender como Deus ia realizar aquilo que ela mesma não podia conceber. Como, né? Então, esse questionamento da Maria perante que aquele ser estava falando para ela não temer, não era incredulidade, porque a gente tem incredulidade, porque a gente ainda
questiona, a gente ainda duvida. Mas era a busca de quem quer, ela queria cooperar com Deus do mais fiel possível. Ela queria entender para ela fazer a melhor parte possível. E Gabriel vai falar para ela que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, virá sobre ti e que a cobrirá, que a gente vai ver em Lucas. E aí vem todo aquele segredo, né, que a gente também já discutiu e que não cabe a nós saber se é virgindade ou não, a gente não fica nesses dogmas. Então, é nesse instante que a luz de Deus toca o seu interior, que a palavra de Deus, que a palavra através do Gabriel toca nela, que o Verbo se faz carne e o Filho de Deus encontra nela aquela toda a fecundidade, toda todo o espaço de todo aquele planejamento, de todos aqueles espíritos envolvidos para a chegada do amor à Terra. Então, a vinda do Cristo, a encarnação do Cristo, porque o Cristo não reencarna, não é apenas uma anunciação, ela acontece ali. O céu se curva à terra e Deus habita o coração de Maria, o coração de um homem, de uma criatura, de Maria. E aí, Maria, depois de ouvir, depois de discernir e depois de compreender aquelas palavras que mudaria o destino de toda uma humanidade. Eis-me aqui, a serva do Senhor. Faça de mim conforme a sua vontade. Então, esse é o gesto mais livre da história. Maria não é forçada. Maria consente. Ela oferece a sua vontade. Ela entrega o próprio futuro. Ela oferece o corpo. Ela oferece o coração. Ela oferece a alma. Esse seu sim, que Maud falou, tão bonito, é esse ato de fé, mas também é um ato de liberdade. Porque amar a Deus é essa forma mais alta de liberdade que a Maria vem demonstrar. Não é questionamento, é como eu posso fazer. E Maud coloca aqui para finalizar meu entendimento de Maria, que podemos aprender com ela a dizer sim a Deus todos os dias, exatamente, e permitir que Cristo também nasça em nós, que Cristo nasça em nós todos os dias, através de nós no mundo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, a todos nós que erramos, que ainda erramos.
Sem esse consentimento de Maria, não ia ter a encarnação do Cristo. Não por Maria. Então, esse estudo sobre o encontro do arcanjo Gabriel, ele traz a gente para esse coração do mistério dessa revelação, né? Porque é toda envolta em mistério. E a gente vê essa harmonia perfeita entre o céu e quando a terra está preparada para a chegada do amor, quando o planejamento encarnatório, enfim, vai se cumprir. Então, essa narrativa da anunciação desse belíssimo encontro que a gente contemplou não pertence apenas ao passado, como Maud trouxe. Ela continua viva, pulsando em cada um de nós, em cada um que se dispõe a ouvir e a responder a cada chamado do Cristo, a cada chamado de Deus, porque Deus nos chama a cada minuto. O Cristo nos chama a cada minuto. Gabriel nos chama. Então, nesse episódio da Anunciação, então a gente não vai se ver livre de Gabriel, né? A gente vai ficar para 2026, mas a gente vai ver bastante dele em Lucas, que a gente vai entrar agora em Lucas, nos estudos de Maria. A gente vai ver que Deus nunca age sozinho, né? Ele convida, ele chama a todos os homens para que o milagre aconteça dentro de nós. Mas a gente precisa aceitar, a gente precisa dizer o sim. E Gabriel, como a gente viu também no começo, o significado do nome Gabriel, Gabriel, Deus é minha força, não é apenas um anjo, entre outros. Ele é essa força ativa de Deus. Ele é o portador da boa nova, das boas novas. Muitas pessoas acreditam a ele, a fecundidade, né? Em muitas culturas, mulheres recorrem a ele para fecundidade, para nascimento. E Maria, por sua vez, né, essa é a terra que se eleva, o coração humilde, simples, puro, silencioso, que acolhe o céu, que não reivindica, que não exige, que apenas se entrega. E então, quando a gente contempla Gabriel nas Escrituras, a gente percebe o quanto o quanto dessa pedagogia divina, do quanto desse planejamento, né? Então, com Daniel, Gabriel interpretava visões difíceis, ajudando Gabriel a decifrar símbolos, a decifrar reinos, mostrando que Deus estava ali quando as pessoas estavam preparadas. Em Zacarias, ele vem romper esse silêncio, e com Maria, ele vem revelar
o segredo dos séculos, né? Trazendo o verbo, trazendo o amor que vai chegar. Então, não é apenas, a gente não está contemplando apenas uma história. A gente acaba contemplando um modelo de vida espiritual, né? Então, Gabriel representa tudo que Deus nos fala, e Maria, tudo que pode responder, e Cristo, principalmente agora, né? Época que está chegando o Natal, tudo que pode nascer em nós, quanto diálogo. E hoje, né? Que cada um de nós possa pensar nessa pequena Nazaré, nesse lugar simples, onde Deus encontrou acolhimento, onde Gabriel anunciou a vinda do Cristo. Mais alguém quer falar? Hoje está todo mundo em silêncio, cansados. Não, é porque os que falam demais estão quietos, E puxando os outros. né, gato? Assim, a gente tem que também, assim, eu fico pensando, né? Quando Gabriel é escolhido para trazer a mensagem do amor, do sacrifício no sentido do sacro, né, da abnegação. Aí a gente vem vendo a preparação que Jesus vem fazendo lá atrás com Daniel, que viria e precisaria de ter essa bagagem dos sims, né? Nas encarnações que viriam a ter, né? Ele viria a ter. Aí a gente vai atravessando tempos e tempos e a gente vai escolhendo até na hora, né, que a gente estava falando sobre como seria importantíssimo essa trazer Gabriel para um estudo que incrivelmente ninguém tinha feito ainda, né? Assim, em princípio, né, que a gente saiba dessa forma sistematizada. E aí a gente vai vendo cada personagem dessa que Jesus escolheu de uma maneira tão luminosa para os sims, né? Especialmente essas criaturas que diriam e disseram sim e escolheram dizer sim. E como isso foi fundamental para todos nós. E eu fico vendo assim, Maria já tinha sido preparada enormemente em todos os sentidos, mas o quanto ali ela foi sendo preparada para a tarefa que ela viria a cumprir de forma extraordinária a todos nós e por todos nós, e ainda assim, esse ser extraordinariamente luminoso, rainha no reino dos anjos, ainda por nós, continua fazendo. E aí eu me pergunto assim, a gente até já falou sobre isso, né? Gabriel, esse espírito, absolutamente, Vera falou como, né? Não estaria no nosso padrão vibratório, mas o quanto esses espíritos hoje, é importante também dar essa mensagem de acalanto para todos nós, né? Todos esses espíritos escolheram estar aqui e permanecer. Isso é um consolo extraordinário. Esses espíritos escolheram permanecer conosco. Todos eles permaneceram escolhidos. Se isso não é dizer sim para Jesus, o que é? E às vezes a gente se esquece disso, né? A gente coloca Jesus num nível tão assim. E aí não é, é por nós, conosco.
em todos os tempos é assim. Essa constelação toda continua conosco, cuidando de nós, trabalhando por nós, na verdade, sustentando todo esse planeta maravilhoso que Jesus tanto ama e que junto a Ele vai levar a gente e vai nos conduzir. A música, né, Silvinha? Eu sempre falo desse verso que é tão extraordinário. Um ser encantado que me estende as mãos, me dizendo que juntos iremos mais longe. Então, assim, que podemos imaginar. Nossa, é uma coisa extraordinária. É isso, né? É lindo demais. E mesmo a gente não conseguindo ter acesso ainda, porque para eles vêm. A gente é que ainda não deixa, né? Mas a gente vai, para eles, é isso, né? É o cuidado, é o amor, a abnegação em todos os sentidos. É maravilhoso. Olha, estava lembrando agora a leitura de hoje, ao acaso, quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para crenças sem obras, para fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o espírito. Então, É essas isso. pessoas Olha que é, maravilha, é isso. são espíritos transformados, assim como nós seremos um dia, né? Bom, Mas a parte mais maravilhosa aqui desse texto de Emmanuel é a fé com obras, né, Bê? É isso. Os sims para Jesus são com as obras. A gente tira da adoração e a gente traz para a gente. É o nosso caminhar. Podemos, já deu nosso horário. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nesse sentimento de gratidão, elevamos ainda mais os nossos corações, as nossas mentes, tentando chegar o mais próximo a Maria, a Jesus, a Gabriel, pedir o amparo, pedir a proteção, pedir as bênçãos, não somente a nós, mas a todos os nossos irmãos que se encontram em necessidade, que se encontram em incertezas, que se encontram ainda em situações de incredulidade e que ainda não conseguem falar, eis-me aqui. E a todos nós que também ainda titubeamos em dizer, eis-me aqui, Senhor. Abençoa-nos, proteja-nos, abençoa nossos familiares, amigos e irmãos, abençoa os que não puderam estar aqui presentes, que eles também possam se sentir fortalecidos pelo amor de Maria, pela proteção de Gabriel, pela bênção de Jesus, e que possamos no próximo estudo nos encontrarmos fortalecidos, em saúde, em alegria, em paz e em muita fé para seguir servindo a Ti, Senhor. Abençoe-nos,
e pedimos a permissão para encerrar esse estudo bendito. Que assim seja, graças a Deus. E meus queridos, lembrando que ainda temos mais 2 estudos. Paramos no dia 14, então ainda teremos mais 2 estudos pela frente. Estamos querendo, como eu havia falado,